Fala pessoal, tudo bem? Luiz aqui com mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou falar um pouquinho sobre uma input que eu desenvolvi, que eu tinha uma dificuldade quando eu tinha um formulário muito grande e eu precisava usar o Keyboard Avoid Enview, né? Para quem não conhece, o Keyboard Avoid Enview é um componente que inibe, né, digamos assim, do teclado ficar por cima da sua input na hora de você fazer um formulário mais comprido, digamos assim. Só que a configuração dele é muito peculiar, né? Às vezes você vai fazer no Android, dá de um jeito, no iOS funciona de outro. No Android, principalmente, se você cria lá no Android Manifest de alguma forma, ele atrapalha o seu Keyboard Avoid Enview. Então é realmente um dos componentes mais peculiares, digamos assim, mais complicados de se trabalhar no React Native. E toda vez que eu tenho que fazer um formulário, eu tenho que ficar calculando tudo isso. Olha, funcionou nesse dispositivo, nesse outro já não funcionou. E sempre muito por conta desse Keyboard Avoid Enview. Então o que eu fiz? Eu fiz uma input, né? Que na verdade ela é um touchable, né? Basicamente. E quando eu clico nela, independente de onde que eu clico, ela vai abrir um teclado, né? E aí ela abre o teclado já com a input aqui, olha. Então é uma input flutuante aqui. Na verdade são todas iguais, por isso que ela está repetindo aqui. Né? Eu vou deletar aqui, eu só repliquei para mostrar para vocês que independente de onde é que eu clicar, não tem problema o teclado passar por cima, né? Se eu clicar aqui o teclado vai passar por cima, mas o input texto de verdade veio para cá, né? E funciona igual para o Android e para o iOS, né? Vou clicar aqui, ó, né? Vai funcionar perfeito aqui no Android e no iOS e eu não vou ter mais problemas com o Keyboard Avoid Enview. Então é isso aí que eu vou mostrar nesse vídeo de hoje, pessoal. Então bora lá que o vídeo está muito legal. Então, pessoal, vou criar aqui o meu componente de input. Vou chamar ele de myInput. Vamos criar esse componente aqui agora na pastinha de componentes. Beleza. Vamos importar ele aqui. E a primeira diferença, pessoal, do normal quando a gente cria componentes, né? Porque em vez de eu desestruturar as propriedades aqui, colocar propriedade tal, vírgula, propriedade tal, eu vou deixar aqui sem desestruturar, vou colocar só props. Por quê? Porque como é um componente de texto e aqui dentro eu vou usar um componente natural do React Native, o text input. Se eu colocar o text input aqui, vocês vão ver, vou colocar ele dentro dessa view aqui por enquanto. Se eu apertar aqui Command espaço, né, no caso do Mac, olha o tanto de propriedade que esse componente tem. Então, para eu não ter que criar todas essas propriedades lá do lado de fora para desestruturar aqui dentro, né, eu passo como props e todas as propriedades que a pessoa quiser usar da input, ele passa aqui. Né? Então, fica mais fácil dessa forma, senão a pessoa teria que conhecer todas as propriedades para ela conseguir usar aqui dentro e passar todas as propriedades aqui, que são muitas, né, desestruturando. Então não faz sentido para esses casos. Tá? Na maioria dos casos, a desestruturação das propriedades é uma vantagem, mas nesse caso aqui para nós não é. Beleza? Aqui por fora vai ser um touchable. Vou usar o touchable opacity aqui mesmo. Tem algumas diferenças no touchable opacity no React Native. Tem uns touchables sem feedback. Tem alguns outros tipos de touchable no React Native. Só que alguns eles têm alguns eles não aceitam vários níveis de children dentro, né, ou childrens paralelos. Então eu prefiro usar o touchable opacity para isso. E aqui eu posso colocar aqui o active opacity nele para 1 e basicamente ele vira um touchable sem opacity, né, digamos assim, mas com a funcionalidade de poder ter mais de um elemento lá dentro em paralelo e coisas do tipo. Já vou importar aqui também o meu style sheet. Eu vou criar aqui o const. Vou chamar de input container. E já vou chamar esse style aqui. Esse touchable aqui, pessoal, que eu estou chamando de input container, ele vai ser meu input que vai aparecer no formulário. Né, vocês vão entender daqui a pouquinho, mas isso é uma input fake, digamos assim, tá? Aqui dentro eu vou ter um texto. Vou jogar props.value ou props.placeholder. Não vou utilizar isso por enquanto. Ainda não tem nenhum value, não tem nenhum placeholder.
Mas eu já vou colocar aqui na minha input. A primeira coisa que eu vou colocar vai ser placeholder. Vamos colocar que seria... Aqui, já até me deu uma sugestão aqui, olha. Coloque seu nome. Então já vai vir aqui esse enter your name aqui. Vou colocar aqui em volta uma view também para esse formulário. Depois talvez a gente vai até mudar para uma scroll view aqui, né? Dependendo se a gente for fazer um formulário maior para experimentar. Deixa eu colocar uma scroll view de uma vez aqui. Deixa eu colocar um padding que vai ser melhor. Só padding que ele já pega para cima e para baixo também. Eu vou colocar 20. Beleza. Então agora eu vou começar a trabalhar no meu input. Então eu vou colocar aqui um border radius 4, border color. Vou colocar um cinza clarinho aqui, talvez o border width de 1. Ó, aqui era para ser o border color, né, pessoal? Vou encher automaticamente aqui para mim. Vamos colocar uma altura 35, 40 é bom para input. Ok. Depois eu vou escurecer um pouquinho mais essa borda. Vou colocar o Justify Content Center. Vou colocar um padding horizontal de 10, tá bom. Beleza. Vamos mudar essa cor aqui, né? Para pelo menos CCC. Então, só para vocês entenderem, pessoal, quando eu clicar aqui nesse touchable aqui, ele já vai abrir o teclado com a input em cima do teclado, né? E aí vai ficar bem legalzinho o visual fica legal e fica bem tranquilo para você contornar essa questão aí do keyboard Avoid View. Vou editar aqui o texto. Props.value for vazio. Eu vou colocar uma cor mais clara, né? Vou colocar o que é uma cor de placeholder. Eu vou colocar a própria cor da borda, né? E se não for, eu vou colocar uma cor, já que eu já estava testando uma que era 444, vou até colocar mais forte que o 333. Aqui ele não deu ainda, porque o props.value ainda não é vazio, né, pessoal? Ele não existe. Então eu posso colocar aqui value vazio só para forçar essa input dessa cor. Na prática, né, pessoal, você vai ter aquele par, né, de estado para a input, né, que vai ser, no caso aqui a input vai ser o name, vai ser name, set name, né? Então vou até criar aqui, olha, para a gente já fazer tudo certinho. Então aqui, ó, const name set name recebe use state vazio. Opa, tem que cortar o use state aqui. E aqui eu já posso colocar no value o meu name e no on change value o meu set name. E aí já deu certinho, tá vendo? Voltando aqui para o meu input, eu vou começar a fazer a parte da inputs em si, né? Eu vou ter aqui um modal. Já vou puxar aqui um state aqui também, que vai ser se o modal vai estar visível ou não.
O modal eu vou colocar dentro aqui também do Touchable, tá, pessoal? Ele não, como não aparece, não tem problema nenhum você fazer dessa forma. Eu vou colocar aqui visível. Modal visível. Vou colocar aqui uma propriedade que serve só para o Android, mas é importante também, que é on request close. Isso aqui, ó. Para aquele botãozinho do Android de voltar, né? Aí eu vou colocar on request close. Set modal visível falso. E eu vou também colocar aqui um animation type. Vou colocar slide. Aqui dentro, vou ter que colocar um estilo também para o modal, mas aqui dentro eu vou ter um touchable, opacity, e vou ter a minha input, né? Meu text input aqui. Como eu disse, meu text input, para eu não fazer todas as propriedades, uma das coisas que eu já vou fazer de cara é pegar todas as propriedades que eu passar para o componente aqui e dar um spread nela aqui, ó, props. Vou criar um style aqui para esse input. Eu vou até copiar um style que a gente já tem aqui para a gente ganhar tempo na hora de criar input e não precisar de fazer tudo do zero, principalmente essa questão de estilo que não é tão importante. Então vou salvar aqui. E aqui no Touchable Opacity, que é o meu container, eu já vou colocar aqui, olha, onPress. Aqui eu não vou chamar o modal, não vou abrir o modal direto por aqui, eu vou chamar uma função, porque depois eu consigo fazer mais coisas sem ter que colocar tudo aqui dentro do onPress. Então eu vou colocar aqui, ó, function, open. Mas a única coisa que vai estar aqui por enquanto é set modal visível para true. Então basicamente quando eu clicar aqui na minha input, ela abriu o modal e tem aqui uma input aqui dentro, tá vendo? Mas eu preciso de mexer nesse touchable opacity aqui e no modal também. Então a primeira coisa que eu vou fazer nesse touchable aqui é colocar ele ocupando a tela inteira menos a input, né? Então como é que eu faço isso? Eu vou dar um style nele aqui. Eu vou chamar de styles.outside, que é aquele clique quando vai servir para a gente para quando clicar fora da input eu fechar o modal, né? Então esse outside aqui basta eu colocar nele flex 1 e ele já vai jogar minha input para baixo aqui, né? A border color tá muito fraquinha aqui da minha input. Agora sim. Vou colocar aqui dentro do modal também, vou colocar um safe area view só para controlar essa borda aqui de baixo, né? Tem que colocar o flex 1 nela também. E aí minha input ficou aqui para baixo, né? Tá certinho. Eu posso também colocar um pad, alguma coisa aqui, mas eu prefiro colocar, no caso agora, na input, porque senão o meu touchable aqui vai ficar com esse padding também, né? Então, onPress aqui do meu outside, eu já posso dar um close modal aqui, né? Então, set modal visível para falso. Então, se eu clicar aqui fora, fechou, clicou aqui, abriu a minha input, beleza? A minha input que eu já vou dar um margem horizontal nela aqui de 20. Beleza. Aqui, pessoal, passei o style por aqui, mas nem é o ideal. Vou até tirar esse style daqui. Passar ele por aqui por fora. Puxar esse style da input para cá para fora. Por quê? Porque se imagina que eu tô com uma tela preta, por exemplo, um dark mode, e eu quero em algum formulário fazer alguma input com estilização diferente, né? Não vai me atrapalhar e eu não tenho que mexer no meu componente, né? Esse é o sentido do componente. Você não as propriedades do texto que vai aparecer vêm toda por fora. Inclusive depois esse próprio componente touchable também você pode passar ele a estilização para fora para ficar mais componentizado, digamos assim, mais fácil ainda.
E aqui o placeholder também, o text color do placeholder tá meio ruim, vou passar por aqui também. Se não me engano, a propriedade chama placeholder, placeholder text color. Pessoal, vou colocar uma view por volta do meu text input aqui. Beleza? Na verdade vai ser um input. E vamos estilizá-la aqui. Essa input. Aqui eu vou colocar flex 1, pessoal. Depois a gente vai mudar isso por plataforma. Olha o que aconteceu. Quando eu cliquei, essa view já foi para o meio da tela aqui, né? Aqui, pessoal, uma propriedade que eu vou colocar por aqui, não pode ser por fora, vai ser o autofocus, né? Para eu garantir que essa propriedade vai estar no componente. Eu vou colocar por enquanto só true, depois nós também vamos mudar isso por plataforma, tá? Mas aqui, olha, se eu clicar agora no componente, ele já abriu a input com autofocus, o teclado já apareceu, tá vendo? Então é basicamente isso que a gente quer. Outra coisa que eu vou colocar aqui no nosso modal é que ele vai ser transparente. Quando você seta para transparente, ele dá essa bugada porque ele não aceita trocar de transparente para não transparente durante a execução, né, digamos assim. Mas aqui quando eu clicar aqui, olha, ele já está funcionando para iOS. Nós vamos fazer algumas modificações ali para o Android, tá bom? Então o que eu vou fazer aqui também, pessoal? Você vê que ela está aparecendo aqui, mas ainda o formulário está aparecendo de forma meio ruim, digamos assim. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar uma view aqui por fora do meu formulário, tá? Vou criar uma view aqui embaixo. Overlay. Vou copiar um estilo que eu já tenho aqui. Mas basicamente ela é background color RGBA, posição absoluta e altura total e largura total. Para eu pegar a largura e a altura, é só eu pegar do Dimensions, né? Eu já tenho aqui vou copiar aqui, basicamente eu estou pegando a altura e a largura do Dimensions Get Window. Então ela vai ocupar a tela inteira, né? Tá bloqueando aqui, inclusive, o Touchable. Mas já vamos criar um estado aqui de const. Overlay. Vou colocar ela false. Para não aparecer, e aqui eu coloco já direto aqui. Para que isso aqui vai servir, pessoal? Quando eu clicar aqui, eu quero que quando aparecer minha input, né, eu cubro essa tela de trás, digamos assim, para não ficar aparecendo que, por mais que o modal vai ficar transparente, né, ele vai dar uma escurecida na tela que está por trás. Vocês vão ver isso aqui agora. Eu vou colocar aqui onde eu setar por visível, eu vou colocar aqui props. Overlay true. E todo lugar que eu for colocar o false, eu vou colocar o false também, tá? Aí eu vou aqui na minha input, eu vou ter uma função overlay, eu vou ter o valor que eu estou passando e eu vou dar um set overlay para aquele valor. Então, toda vez que eu tiver aqui o set overlay, quando eu for abrir o modal, eu coloco como true, e quando eu for fechar, que eu fecho ele aqui e aqui, então toda vez que eu for fechar ele, eu vou também já setar um overlay para false. Aqui eu tinha colocado border color, né? Na verdade é background color aqui, né? E agora sim, a minha view tá do jeito que eu quero. Por que, pessoal, que eu não coloco essa cor transparente aqui, né? Imagina que, olha, eu não quero ter essa view overlay aqui. E eu quero colocar essa mesma... Dentro desse outside aqui, esse background color. Então, como é que ficaria? Dentro desse outside aqui,
que tá aqui, eu coloco o background color. Se eu salvar aqui, olha, deu quase o mesmo efeito, né? Só que perdeu aqui aqui no topo. Só que acontece, como que ele vai aparecer o overlay, essa camada transparente, meio preta transparente, ela vai subir junto com o input, aí fica feio, tá vendo? Não fica legal. Então eu prefiro, né, deixar dessa forma aqui, né, colocando o overlay na camada anterior. Tanto que ele tampa até no topo e também faz essa questão de não aparecer junto, né? Ó, quando eu clicar aqui, ó, é bem melhor. Aqui o que está acontecendo também, pessoal? Quando eu estou clicando fora, ela está tirando o foco, mas não está fechando o moldal, né? Então eu já coloco isso aqui também, ó, na minha input. Eu vou colocar aqui um unblur. Eu vou até, como aqui eu estou tendo que criar muita repetição, eu vou criar nessa função aqui, eu vou chamar ela de visible, ou set visible, né? Set visibility. E aqui eu vou colocar o value. Então aqui eu já posso colocar o set modal para esse value, o set overlay também para esse value, né? Então, onde que eu estou colocando o set modal? Aqui no open, aqui na verdade, né? Eu vou chamar a função set visibility como true. Então ela já vai fazer o overlay, já vai fazer o modal. Aqui eu vou chamar o set visibility para false. Aqui também. E no onBlur também. Opa. Então, se eu clicar aqui agora, ele apareceu a input. Se eu clicar fora, ele sumiu. Essa input ainda ela tá um pouquinho feia aqui, esse espaçamento aqui, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer é nesse input wrapper aqui, eu vou dar um padding por enquanto top só de 20. E eu vou colocar um border top left radius de 20 também. E o border top right radius de 20. Ela vai dar essa arredondada aqui, né? Na borda da view. Isso aqui é a gosto mesmo, né? Se a pessoa quiser mesmo. Deixa eu ir nas minhas configurações aqui. Agora desabilitei o Dark Mode porque o teclado fica mais bonitinho sem Dark Mode para essa input. Como eu não estou criando Dark Mode nem nada aqui, vai ficar mais legal. Esse border também é que eu vou diminuir para 12. Deixa eu ver. 12 ficou melhor. Então, pessoal, quando eu for digitando aqui, né, o valor, aqui não está funcionando. Aqui, pessoal, é um change text, né, não é um change value. Quando eu clicar aqui agora e já começar a editar, ó, vocês vão ver que ele já está editando. Dei um salvar aqui e ele já está lá em cima também, né? Inclusive aqui eu posso colocar aqui também no texto aqui, olha, o onSubmit, se não me engano, onSubmit editing, para também garantir que ele vai, né, se ele não for pelo blur, quando eu clicar para terminar, ele vai fazer esse set visibility para false também. Então, olha aqui, cliquei, ele já vai abrir, eu posso editar da mesma forma. E qual que é a vantagem disso aqui, pessoal? Em relação a input direto por aqui. Se eu tivesse aqui, por exemplo, né, vou exagerar aqui, né, vou replicar isso aqui várias vezes. Então vou exagerar aqui, vou colocar o input content, vou colocar um margem top aqui. Isso aí também você tem que fazer por propriedade, né, o ideal. Então, pessoal, o que aconteceria se eu estivesse usando o keyboard avoid view no caso aqui? Olha, eu cliquei aqui, o meu teclado vai passar por cima da input.
né? Aí eu tenho que ficar usando o scroll view, o keyboard avoiding view, aí eu coloco o padding. O Android ele dá muita diferença dependendo de como você configurou lá no seu Android Manifest, como que comporta as views. Então, aqui, né, não tem problema, porque isso aqui na verdade é só um touchable, um botão, digamos assim. Quando eu cliquei, o teclado vai aparecer, mas o minha input vem junto por cima, né? Então nunca que o teclado vai cobrir a view e você não vai ter esse problema de diferença de plataforma Android e iOS, beleza? Vamos tirar essa imagem top novamente aqui e eu vou remover esse tanto de input aqui por enquanto, né, que a gente não vai usar. Agora vai vir algumas diferenças, eu vou rodar aqui isso no Android. Deixa eu pegar o emulador do Android aqui agora. Vocês vão ver que quando eu clicar aqui, ó, ele já está funcionando, ele deu autofocus, mas o teclado não apareceu. Então, para esse caso, nós não vamos usar o autofocus no Android. Então, como é que eu faço isso? Aqui no autofocus, em vez de eu colocar true, eu vou importar aqui o plataforma para identificar qual que é a nossa plataforma. E aqui eu vou colocar plataforma.os igual iOS. Ou seja, se for iOS, aqui vai ser true e o autofocus vai ser true, se não, vai ser falso, né? Eu não preciso de colocar se, não preciso de colocar um if aqui, né, pessoal? Isso aqui já vai retornar true ou false e já vai funcionar para nós. Então, se eu clicar aqui agora, eu vou salvar e vou clicar, ele vai abrir a input, mas ele não deu autofocus, tá vendo? É isso que a gente quer. Então, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou criar uma referência aqui. Vou pegar o create ref aqui do React. E aqui no meu modal, eu vou colocar aqui no onShow dele. E eu vou criar uma função aqui que eu vou colocar de set focus. Então, eu vou criar uma função aqui. Aqui já vai ser ao contrário, né? Vou fazer um se aqui, se o plataforma.os for Android. Aí eu vou colocar o input ref ponto current, né? Faltou um current aqui. Ponto foco. Beleza? E aqui eu crio a minha referência aqui, né? Então coloco ref recebe input ref. Pessoal, aqui quando eu estou clicando nesse simulador, ele não está dando o foco, né? Essa função está sendo executada, mas o foco não está funcionando. Isso é um problema que eu já até encontrei. Como é que eu resolvi? Eu coloquei um timeout aqui, bem pequenininho mesmo. Sei lá, de 50 milissegundos. Opa. Vocês vão ver quando eu clicar aqui agora, ó, ele apareceu o teclado. Vocês vão ver que ela subiu demais, né? É a questão também do flex aqui desse wrapper aqui, ó. Então aqui no input wrapper eu também vou usar aqui plataforma.os igual iOS. Eu vou colocar 1 e se não for vai ser 0. Aqui é 2 pontos, né? Então quando eu clicar aqui agora, tá funcionando. E esse padding aqui, em vez de ser padding top, vai ser um padding vertical. Depois nós vamos conferir ele no iOS, tá? Então, pessoal, já está funcionando. Eu cliquei aqui, subiu a view, sai fora, ela desceu, ó, funcionando certinho. E se eu tivesse vários inputs, a mesma coisa. Eu clicasse no input aqui embaixo, não teria problema, porque ela sobe junto com o teclado, tá bom? Vou voltar aqui o emulador do iOS, o teclado, funcionando normal. Ele ficou um pouquinho grande aqui, ó. Eu posso mudar aquele padding vertical, né, para ser padding bottom. Vou colocar aqui de novo, ó, padding top.
20. E o padding bottom eu posso dividir por plataforma também. Então no iOS eu posso colocar 0 e no Android 20. Então, ó, funcionando. Isso também vai no teste seus aí, tá, pessoal? Se eu for vir aqui no Android agora, funcionando perfeitamente também. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até uma próxima. Fui!